Fala galera, vamos aqui à nossa última aula dos processos de eletrização, a indução. Não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar o vídeo, compartilhe. Lembra que esse canal é para você. Esse último processo de eletrização, chamado indução, ele é bem tranquilinho também. Eu vou dar dois exemplos, né? Então eu vou começar com um corpo que está eletrizado negativamente e depois o outro corpo que está eletrizado positivamente. Então a primeira situação é o seguinte, eu peguei um corpo, né, que está com excesso de elétrons e vou aproximar aqui um corpo neutro dele. Então aproximando o corpo neutro de um corpo que está eletrizado negativamente. Lembre-se que o corpo neutro é aquele cara que tem o mesmo número de prótons e elétrons, ou seja, não tem excesso de nada. A natureza busca esse equilíbrio, que os corpos fiquem neutros. Se esse cara aqui está negativo, não significa que ele só tenha elétrons, mas ele tem excesso de elétrons. Quando eu aproximo o corpo neutro, o que acontece? Os elétrons, né, repelem para cá e os prótons, né, são atraídos. Então fica desse jeito aqui. Esse esquema aqui é a chamada polarização. Ou seja, eu tenho dois polos, né? Eu polarizei. Eu tenho uma força de atração aqui entre cargas de sinais opostos e eu tenho os elétrons que estão sofrendo uma força de repulsão. Então, ficou desse jeito aqui, né? Os elétrons estão para cá e os prótons estão aqui. O que acontece se eu ligar na Terra, né? Fizer aqui um chamado aterramento. Lembre-se que a Terra, ela tem uma grande quantidade de cargas, né? E quando eu ligo na Terra, ou seja, esses elétrons vão ser puxados para cá. Então eu tenho elétrons aqui, ó, descendo pelo fio. Elétrons descendo pelo fio. Ou seja, eles estão sendo puxados em direção à Terra, né? Descendo pelo fio. Ao desligar da Terra, né, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui um acúmulo de prótons. Repara, o corpo estava neutro, ficou polarizado. Se eu não ligar na Terra, ele continua do mesmo jeito, né? Depois ele vai se rearrumar aqui de novo, mas aqui ele está polarizado. Ao ligar na Terra, o movimento é esse aqui, ó. Elétrons vão descer pelo fio. Se os elétrons descem pelo fio, esse cara vai ficar com excesso de próton. E aí, repara, né, ó, esse cara aqui que estava eletrizado negativamente continua, e esse que estava neutro, agora ele fica eletrizado positivamente. Não significa que vão descer todos os elétrons, tá? Mas ele vai ter um excesso de prótons. Então essa aqui é a primeira situação, beleza? Outra situação seria aproximar um corpo eletrizado positivamente de um corpo neutro. É a mesma ideia, só que, repare que, como o cara está eletrizado positivamente, então os elétrons vão ser atraídos para cá e os prótons repelidos. Polarização do mesmo jeito, tá? Só que, ao ligar na Terra, esse corpo estava neutro e eu tenho aqui, ó, prótons. Lembre-se que o próton é pesado. Quem se move são os elétrons. Nessa situação, eu vou ter elétrons que estão subindo pelo fio. Então, ao invés dos elétrons descerem, como era no outro exemplo, aqui eu tenho elétrons subindo pelo fio. E aí, se o cara tem o mesmo número de prótons e elétrons e ele ganha elétrons, ele vai estar com excesso de elétrons. Excesso de elétrons significa que esse cara está eletrizado negativamente. De novo, não quer dizer que ele não tenha prótons, mas ele tem excesso de elétrons. E de novo, né? Os corpos estão eletrizados com sinais opostos. Então, esse aqui é um outro exemplo de eletrização por indução. Então, galera, chegamos ao final de mais um ciclo falando sobre os processos de eletrização. No primeiro vídeo nós temos a eletrização por atrito, no segundo a eletrização por contato e no terceiro a eletrização por indução, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é fundamental. Compartilhe esse vídeo, divulgue, tá? Deixa aqui embaixo sugestões e comentários. E para finalizar, aquela clássica, né? Não sabe o que te faria lacrar em física?